Hoje a liturgia nos oferece o capítulo 7 de João, amanhã também. É um capítulo interessante. Ele é marcado pela revelação de Jesus. Muitos se impressionam com a sua sabedoria, mas também por muitas incompreensões de quem é Jesus. Parece que os sábios e os inteligentes, conhecedores das Escrituras, não conseguem acolher o Nazareno. Ao contrário, querem matá-lo. Por isso Jesus anda às escondidas. Jesus sobe para a festa, mas não publicamente, como que às escondidas. Nós vimos um contraste entre o que parecia ser muito evidente. As palavras e os sinais que Jesus tem cumprido na sua vida pública e a razão cega de alguns. Alguns percebem e veem que os sinais são evidentes, que as palavras de Jesus são sábias, mas parece que a razão é cega. Os conhecedores das Escrituras estavam cegos, mas como pode? Eles conheciam as Escrituras, eles conheciam a palavra de Deus, eles liam e a interpretavam. Como pode eles não entenderem que aquele que estava se revelando era verdadeiramente o Messias? É assim também. É o risco que nós corremos quando não nos aproximamos da palavra de Deus com fé, mas nos aproximamos da palavra de Deus como cientistas, como estudiosos. Nós entramos, compreendemos, entendemos as vírgulas, os porquês e as traduções melhores ou piores, e fazemos bem em estudá-la, mas não conseguimos entender a palavra de Deus, porque a palavra de Deus só pode ser entendida a partir daquele que a inspirou, o Espírito Santo. Nós precisamos nos aproximar da palavra de Deus para não cair no erro desses que tinham a razão cega, porque viam os sinais, mas não conseguiam entender, e nem conseguiam entender que aquele era realmente o Messias. Se nós não estivermos, nós podemos cair se nós não estivermos envolvidos pelo Espírito de Deus, que é aquele que inspirou a palavra e aquele que pode nos fazer entender ela perfeitamente e encarná-la em nossa vida. A decisão desses homens já tinha sido tomada: matar Jesus. Eles se esqueceram, conheciam a palavra, mas nesse momento parece que eles esqueceram da palavra de sabedoria que hoje nós lemos. Dizem entre si os ímpios, em seus falsos raciocínios: armemos ciladas ao justo, porque a sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Ele declara possuir o conhecimento de Deus e se chama Filho de Deus. Tornou-se uma censura aos nossos pensamentos e só de vê-lo nos é insuportável. Os fariseus, nesse momento, esquecem daquelas palavras, essas palavras da sabedoria, que poderiam iluminá-los. O povo, que conhecendo a palavra, esquece dessa palavra. O Espírito Santo também, ele nos lembra das palavras na hora certa também, é uma ação do Espírito. Nos seus raciocínios orgulhosos, porque o conhecimento, querido irmão, o conhecimento de qualquer coisa, qualquer conhecimento, sem a graça de Deus, ele pode ensoberbecer. Ele às vezes se torna mais vaidade, soberba, orgulho, do que realmente uma colaboração para a nossa santidade. Todo conhecimento precisa estar envolvido pelo Espírito, que dá o sentido daquele conhecimento, seja ele qual for, sobretudo, o conhecimento das coisas de Deus. Diz aqui no Evangelho, o povo olha para Jesus e veem que ele fala em público e nada lhe dizem. Será, pensa o povo, será na verdade que as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é.
Existe uma compreensão de um conhecimento de Jesus que pode ser muito perigoso para nós. Às vezes nós nos contentamos em conhecer Jesus pelas aparências, e esse é um dos maiores riscos que nós podemos correr. Aqueles homens achavam que conheciam Jesus, mas não o conheciam. Achar que o conhecemos, achar que nós sabemos quem Ele é, mas preferir ficar à distância. Sabemos muitas coisas interessantes sobre Jesus. Afinal, nós lemos a Bíblia. Afinal, nós conhecemos o Evangelho de todos os pontos do Evangelho. Talvez os fariseus também. Qual é a diferença? Nós não podemos nos satisfazer em conhecer Jesus e nos manter distante dele. Conhecer a palavra, conhecer algumas coisas que a palavra pode me dizer, mas ficar distante do Senhor. Não querer nos aproximar do Senhor. Jesus no Evangelho, o que Ele mais faz é: vinde a mim, eu sou o bom pastor, trazei para mim os vossos fardos, porque o meu fardo é suave, meu jugo é leve. O que o Senhor quer de nós é: se aproximem de mim, aproximai-vos de mim. Nós, às vezes, o conhecemos e não temos coragem de nos aproximar e de nos relacionar, porque é justamente aí que Ele vai nos revelar, é aí que Ele vai se revelar a nós. O Senhor diz: vós sabeis de onde eu venho, mas aquele que me enviou, esse vocês não conhecem. Querido irmão, nós precisamos não nos contentar em conhecer Jesus de ouvir falar. Nós precisamos ouvir Jesus no íntimo do nosso coração. Precisamos que a palavra do Senhor se torne lei em nosso coração. E no nosso coração, no nosso interior, onde Ele está, nós temos que encontrá-lo. Para que essa palavra se torne relação, uma relação de amor. Nós temos dentro de nós, em todos nós, em nosso coração, esse fariseu que precisa ser descoberto, esse ímpio dentro de nosso coração, que algumas vezes nos cega. Diz o livro da sabedoria que os ímpios falam assim porque a malícia os torna cegos e não conseguem ver, não conhecem os segredos de Deus e não esperam a recompensa pela santidade. Para uma boa quaresma é muito necessário que nós revelemos esse ímpio interior, que está lá no fundo, bem escondido, que está lá, querendo que nós esqueçamos de conhecer o Senhor. Que nós o satisfaçamos de saber que Ele é aquele Nazareno, que todo mundo conhece. Nós precisamos nos aproximar do Senhor. E a aproximação pode doer. Porque quando a luz se aproxima das trevas, a luz ilumina as trevas. E nós começamos a perceber muitas coisas que não estão ainda no lugar dentro de nós. Mas não tenhamos medo de sofrer. Diz o salmista de hoje, que do coração atribulado está perto o Senhor. Ele está perto. Deixemos que o nosso coração seja esse coração atribulado. Atribulado por quê? Porque existe uma luta interior do homem novo contra o homem velho. Do homem novo que vive do Espírito e do homem velho que pode viver às vezes só de comportamentos rígidos ou de ouvir falar que Jesus, ouvir falar do Nazareno, mas não conhece de fato o Nazareno. Teresa d'Ávila diz que é justo que muito custe o que muito vale. Se isso para nós é importante, se é importante para nós esta amizade, deixemos que ela custe. E mesmo que soframos, escolhamos por aquilo que realmente vale a pena nós escolhermos. Que o Senhor nos ajude e que Ele esteja perto daqueles que se atribularem nessa quaresma e que estão atribulados nesta quaresma porque estão lutando verdadeiramente contra esse homem mau interior que insiste em querer nos afastar do Senhor e não quer a amizade com Ele. Deixemos que o Espírito Santo nos ilumine. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre